Vamos falar de esporte agora. E você sabe qual é a lesão que mais acomete jogadores de futebol e de futsal aqui no Alto Vale? A resposta dessa pergunta foi encontrada através de uma pesquisa. E ela revelou que muitos atletas aqui da nossa região têm algo em comum com um grande ídolo do futebol brasileiro. No jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador Neymar saiu de campo assim, chorando, de maca e posteriormente de muletas do estádio, indicando uma lesão mais séria sofrida nesse lance da partida. O que se confirmou no dia seguinte. O atacante do Al Hilal rompeu o ligamento cruzado anterior e teve lesão do menisco, ambas no joelho esquerdo. Quem joga futebol reconheceu essas palavras. Menisco e o temido LCA são temas recorrentes no mundo da bola. E não é diferente aqui no Alto Vale. Uma pesquisa feita por esse estudante de fisioterapia comprovou: as lesões sofridas por Neymar são as mais comuns entre jogadores de futebol e futsal aqui do Alto Vale. No futebol de campo, a lesão mais afetada realmente era o ligamento cruzado anterior. Era 46% das respostas foram de LCA. E daí, no futsal, a gente teve o LCA e o menisco empatados como as mais prevalentes. Não foi feita uma busca para saber qual é a diferença, mas também tem um pouco o significado do piso, né? Na quadra, o menisco é uma estrutura feita para absorver impacto e para fazer a estabilidade do joelho. E isso na quadra de futsal tem mais impacto do que futebol de campo, onde a grama é mais fofa para tu aderir, né? Quando tem o contato. Velho conhecido de quem acompanha o futebol do Alto Vale, o Daniel sempre foi muito atento às lesões sofridas por colegas nos campos e quadras. Foi por isso que lançou essa pergunta no começo do ano, que deu origem ao trabalho de conclusão de curso dele aqui na Unidave. Aí eu tive a ajuda da professora de TCC, a doutora Ana Inês, e a minha orientadora, a Josi Matsuda. Aí a gente elaborou o projeto primeiro para saber como a gente ia fazer. A intenção inicial, como eles têm um tempo muito curto de pesquisa, eu falei para ele, então nós vamos pesquisar apenas a prevalência e a incidência aí de lesões de joelho em atletas dessas duas modalidades. E aí nós escrevemos um projeto, foi encaminhado esse projeto para o Comitê de Ética e após a aprovação desse projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unidave, ele encaminhou esse questionário, onde que nós tínhamos elaborado um questionário bem simples ali, onde só perguntava essas questões de lesões para os atletas via WhatsApp. Esse questionário online foi disponibilizado em grupos de WhatsApp relacionados a futebol e também no Instagram. E também tive muita ajuda de colegas que também tinham acesso a esses grupos, que me ajudaram a divulgar, né? Aí eu obtive a resposta, 65 questionários respondidos, tive uma boa amostragem, né? E essa amostragem trouxe então a resposta que o Daniel nos deu no começo dessa reportagem. Ligamento cruzado anterior e menisco são as lesões de joelho mais frequentes, não apenas no Alto Vale, mas estão entre as que mais acometem jogadores de futebol de modo geral. E a pesquisa do Daniel também rendeu dados preocupantes sobre segundas lesões iguais aqui na nossa região. A taxa de relesão foi comparada a outros estudos, foi uma taxa bastante elevada no Alto Vale do Itajaí. E também tem a questão, porque foi perguntado em quanto tempo a pessoa voltou a praticar o esporte. O ideal numa pessoa normal é de 9 a 12 meses a elas voltarem, né, a praticar o esporte. E muitas pessoas relataram que voltaram antes do tempo. De 16 atletas que voltaram em menos de um ano, 56% desses atletas tiveram uma relesão de LCA. Vale destacar que há uma diferença na recuperação em relação a essa lesão para atletas profissionais e atletas amadores. E a pesquisa do Daniel aqui no Alto Vale foi feita justamente focada em atletas amadores nessas duas modalidades. Caso do Arthur, que foi um dos atletas que responderam o questionário. Ele teve lesão de LCA pela primeira vez em 2017. Eu jogava campeonatos em São José, em Palhoça, morava no litoral. E foi jogar um campeonato society, era na semifinal.
Como era muitos campeonatos final de semana, era sexta, sábado, domingo, e fadigou a musculatura. E não tinha um preparo na época, né? Sequencial, para se preparar para os campeonatos. Então, acabei rompendo sozinho, num movimento de finalização. A hora que eu pisei no chão, rompi para o lado interno do movimento da perna, né? Em 9 meses, sem cirurgia, uma ressonância mostrou que o problema estava parcialmente resolvido e ele voltou a jogar, agora já morando em Aurora. O médico falou que tinha que fazer cirurgia por causa do menisco, mas falei, não, vou tentar sem cirurgia. E voltei a jogar. Em 2019, eu fui participar de uma competição em Londres, onde que eu acabei rompendo total o ligamento. Eu fui tentar antecipar uma jogada, pisei no chão, deu aquela falseada para frente o movimento do joelho, onde eu rompi o ligamento cruzado e o menisco. Dessa vez ele fez a cirurgia em 2020. Voltou a jogar novamente em poucos meses, mas depois de um período em que deixou a parte de fortalecimento um pouco de lado. O resultado? Fui jogar um campeonato Cebolão 2022, e tive o rompimento de novo do ligamento cruzado só, o menisco não teve daí. E aí mais uma cirurgia? Mais uma cirurgia foi feita esse ano em abril. Estou agora fechando 6 meses de cirurgia de novo. A história do Arthur comprova que a relesão é comum mesmo nesses casos. Para atletas profissionais, com bastante trabalho de fortalecimento muscular e acompanhamento mais efetivo e moderno, 6 meses de recuperação podem bastar. Para os amadores, é preciso um pouco mais. E a pesquisa veio justamente para mostrar essa necessidade. É importante a gente saber isso, porque quando a pessoa chega para reabilitar, a gente entende que tem que cumprir o processo certinho, né? São fases de reabilitação. Não pode, se você antecipar uma fase, tem uma grande chance de ter relesão. Então, os profissionais se conscientizarem, não voltarem antes do tempo a praticar o esporte. Pesquisas como essa, depois a gente consegue traçar uma situação para tratamento, né? Então, quais são as principais lesões que a gente tem? Então, que forma que a gente pode prevenir essa situação? De que forma a gente pode fortalecer esse atleta, mesmo que amador, né? Orientar esses atletas de forma que eles não cheguem a esse processo de relesão. Ok, ter uma lesão, mas depois ter uma segunda lesão já é um negócio um pouco mais complexo. Para quem já passou pela experiência da lesão e da relesão, essa lição foi aprendida na prática e para valer. Agora, se eu pretendo voltar a jogar bola eu quero cuidar pro resto da vida. A parte de musculação físico, né? Para poder conseguir jogar. Tá aí, né? Fica a dica. E para finalizar, Monique, ontem a gente mostrou, né? O pessoal deve lembrar uma matéria da Joana, lá de Presidente Getúlio, a menina que perdeu a mãe aí, né, nesse ano, infelizmente, e fez essa promessa para ela de se tornar jogadora profissional. É o sonho dela, ela quer chegar lá. E a gente tem boa notícia, né? Porque depois que a reportagem foi exibida, a gente recebeu informações do Mani, o presidente lá do Cruzeiro, né, de que a Joana já recebeu algumas propostas. Várias pessoas entraram em contato com ele para conversar a respeito da possibilidade de levar a Joana, incluindo equipes como, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre, Criciúma e também a equipe de Jaraguá do Sul, por exemplo, né? Alguns dos exemplos aí de lugares que a Joana pode ir. Então, encaminhado, né? Esse sonho aí tem tudo para começar logo a se tornar realidade. A gente torce muito pela Joana, é uma querida, merece muito e a gente fica muito feliz de saber que, inclusive, a nossa reportagem, né? O fato de a gente mostrar a história dela tá ajudando, tá contribuindo para isso. Poxa, que bacana. Às vezes só faltava isso, né? Verdade. Divulgar, levar essa história adiante. As pessoas perceberem, né, que ela tá aí, que ela tem essa vontade toda. Então, parabéns para Joana, boa sorte, tomara que dê tudo certo, a gente vai seguir atualizando as informações. Tomara mesmo.